Estamos aqui e, assim, eu acho legal, eu quero agradecer por você estar entrando no nosso canal e acompanhando os nossos estudos, porque, na verdade, esses estudos são uma coletânea de muitas horas, e assim, eu não sou dona da verdade, e hoje até eu tenho que... esse vídeo é para refazer, não é refazer, é colocar um adendo a um vídeo que eu já fiz sobre o Apocalipse mesmo, que é sobre os 144.000, e eu coloquei no primeiro vídeo uma visão, e hoje, continuando, como o meu estudo é passo a passo, e hoje eu tenho uma segunda visão, então pode ser que a primeira visão não seja totalmente correta, a segunda seja, ou de repente nenhuma das duas, e vamos estudando para descobrir o que realmente é. E o que é importante a gente notar é que o livro do Apocalipse foi dado para João de uma maneira, ele vai e vem na história, então ele conta a história da humanidade em vários momentos, nesse vai e vem. Então, tem coisas que ele conta de novo, né? Então, existem estudiosos que dividem o Apocalipse em 7 sessões, e cada sessão vai repetir. Já tem uns que reduzem a 4 sessões. Eu não chego a esse ponto, porque o meu nível teológico não está assim tão intenso, né? Então, eu vou estudando. Então, o que acontece? Hoje o nosso estudo é o número 19, nós vamos falar sobre o capítulo 14 do Apocalipse, e o estudo anterior foi sobre a besta, sobre a marca da besta. É muito interessante, se você não viu, acompanha. E hoje nós vamos falar sobre os 144.000, e que eles aparecem de novo aqui no capítulo 14. Eu quero que você, se você não viu o resto dos vídeos, entra, começa para ver, e você vai ver onde nós falamos do 144.000 a primeira vez, tá? Veja bem, esse vídeo não está anulando o outro, é apenas uma outra visão, que também eu acho que eu tenho que, honestamente, colocar as duas opiniões, que, ao meu ver, são válidas, né? Então, o que acontece? No primeiro estudo que nós fizemos dos 144.000, então nós afirmamos que os 144.000 seriam os pregadores do evangelho no período do arrebatamento, que são os judeus convertidos. O que acontece? A igreja foi arrebatada, e aí alguns vão cair a ficha. Então, não vai ter crente na terra no arrebatamento, porém, aqueles que ouviram e não acreditaram vão ter a segunda chance. Então, no primeiro vídeo, a gente coloca lá que é uma vertente muito grande, muito forte. Muitas pessoas acreditam nisso, e muitas pessoas, não estou falando de Zé Povinho, não, estou falando de gente de peso, estudiosos, eles acreditam que realmente seriam os judeus convertidos, e que eles saem para pregar o evangelho, tá? Então, essa é a primeira visão. Eu não vou nem levar em consideração uma certa seita que diz que são eles, os 144.000 são só eles. E aí um estudioso falou assim, eu estava ouvindo ele, isso é um absurdo, porque esses 144.000 já tem, dessa seita já tem muito mais pessoas no mundo. Porém, eu vou explicar da boca de um deles o que é que eles me disseram. Diz que quando um dos escolhidos para esses 144.000 nasce, ele já sabe. Então, ele não participa da ceia. Então, e diz que na igreja da minha cidade tinha um desse, né? E assim, a pessoa já sabe. Então, são espalhados no mundo, que são apenas só os 144.000 que vão para o céu, e os demais convertidos vão ficar aqui no novo céu e na nova terra. Essa é a teoria da Igreja dos Testemunhas de Jeová. Eles acreditam nisso. Não são todos que vão subir, não são todos os salvos, é só alguns escolhidos que são dentro da igreja deles, tá? Então, eu também não concordo com essa leitura, estudando a Bíblia, eu não concordo. Porém, existe uma outra vertente que diz o seguinte, como 144.000 é explicado que são 12 de cada tribo, as tribos são 12. Então, é um número figurativo. Você veja bem que no Apocalipse muitas coisas são figuradas, muitas coisas não são literais. Então, diz que o número de 144.000 é a plenitude. São o quê? São 12 de cada tribo. Nós sabemos que tem uma tribo, a tribo de Dan, que foi a tribo que foi dispersa. Então, qual é a 12ª tribo? Então, essa outra vertente diz que são os cristãos, que é a igreja. Então, na verdade, os 144.000 são todos os convertidos. É sobre essa visão que eu vou falar hoje, baseada no Apocalipse 14, tá?
Então, o que acontece? Se você vê que no capítulo 14, Jesus volta com os 144 mil, e eles estão cantando diante do trono, e diante dos 4 seres viventes, e diante dos 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos? Nós já falamos, são os 12 apóstolos e 12 representantes de cada tribo, que é os 12 do Velho Testamento e os 12 do Novo Testamento. Por isso que essa visão de que os 144 mil seja o número simbólico dos salvos no Velho Testamento e dos salvos no Novo Testamento, tá? Então, 144 mil seria a plenitude, 12, que é o número de perfeição, 12 de cada tribo, que são 12, dá 144 mil, tá? Então, vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Aí você vai me perguntar, e o que você acha? Ah, não sei, filho, né? Eu sei que eu sou igreja, eu vou ser antes. Então, se é só uma turminha de judeu que vai sair pregando evangelho, ou se faz parte do time que eu estou, que vai ser arrebatado, eu espero que você também seja arrebatado, você não esteja presenciando o que vai acontecer agora. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque aqui fala que nós vamos vir atrás de Jesus com ele, quer dizer, tudo que vai acontecer, que é o juízo, que nós vamos ver agora no estudo 19 e o 20, que é o juízo de Deus na terra, que é a ira do Senhor, nós não vamos estar aqui. Então, vamos lá. Capítulo, vamos ver o que diz aqui o texto, tá? Apocalipse 14, de 1 a 5. Olhei e vi o Cordeiro, Jesus, em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o nome, o seu nome e o nome do seu pai. Quer dizer, o nome de Jesus, que é do Cordeiro, e o nome do pai. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpistas, como tangem a harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. E ninguém pôde aprender esse cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Aqui não está falando que foram comprados de Israel, foram comprados da terra. Comprados pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro. Nós somos comprados, tá? Por esse sangue, ok? São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São esses os que foram redimidos diante dos homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não mata. Ah, mas então é só homem que vai e homem que não casou, para não se contaminar com mulher. Então, isso aqui é para invasar essa teoria, nós vamos em outra teoria. No Apocalipse, cada vez que fala da mulher no Apocalipse, tá? Eles falam que a mulher, você sabe que é a igreja, né? E Jesus sempre compara a mulher com a igreja, o Jesus é o noivo e a noiva é a igreja, tá? Então, quando se fala da prostituta, é a igreja falsa, é a igreja que perverte. Ai, mas então é a igreja tal. Não, filho, de repente é aquela igreja que está no meio da gente, porque a igreja somos nós. Então, existem pessoas dos 2 times dentro da mesma igreja. Então, aqui, se você é um estudante da palavra, você vê lá o que Pedro fala sobre os falsos mestres, os falsos profetas que estão infiltrados na igreja verdadeira, mas eles são a outra igreja. Então, quando fala não se macularam com outras mulheres, seria com outras religiões, não se desviaram da religião pura. Isso aqui é o que embasa a teoria de que os 144 mil é toda a igreja, tá? Eu não estou dizendo que é ou que não é, eu estou colocando para vocês as 2 vertentes, certo? E aí, eles foram redimidos entre os homens, a primícia para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira e nem mácula. Por quê? Mas o ser humano é falho. Então eu concordo que é o judeusada lá, porque o ser humano é falho, é uma pessoa aí, um grupo de elite. Eu digo que quando você foi comprado, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, os seus pecados não existem mais. Quando Deus olha para você, ele não vê o seu pecado, ele vê o sangue do filho dele, então você não tem mais mácula. É a diferença entre justo e justificado. Nós não somos justos, nós somos justificados. Por quê? Nós não éramos justos e passamos pelo processo de justificação de acordo com o sacrifício de Cristo na cruz, ok? Então, aí o que vem? O primeiro anjo. Aí sai um anjo que vem
E fala, vi um outro anjo pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. E dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Mas quando que aconteceu isso? Vai acontecer, filho? Isso já aconteceu em 1840. Que foi o grande avivamento onde os países, onde os grandes missionários saíram para evangelizar o mundo. Então, você vê que João, ele tem um panorama de toda a humanidade. Então, ele fala que o primeiro anjo saiu proclamando o evangelho, e isso nós vemos no grande avivamento, no grande movimento evangelístico, onde nós vemos os americanos, os europeus, indo, desbravando continentes e pregando o evangelho, tá? Então, isso é o primeiro anjo. Depois, nós vimos o segundo anjo, que diz o seguinte, a grande, e o segundo anjo, seguiu-se outro anjo dizendo, caiu, a grande Babilônia tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui, a grande Babilônia, o que acontece? Vamos conversar sobre a Babilônia. Era o país, era a nação que oprimia, tá? Onde eles... dizem, até se você for ver no próximo estudo, lá no 20, que eu já fiz, vou gravar já, que ele fala sobre o que seria a Nova Babilônia, tá? Então, a Nova Babilônia pode ser a Babilônia mesmo, porque a palavra de Deus diz que ela tem 7 montes, tá? Ou pode ser Roma, que Roma também tem 7 montes, e também Roma também oprimia o povo, também corrompia a fé das pessoas, tá? Então, Roma e Babilônia. E ainda tem a história da Constantinopla, que também tinha 7 montes. Então, não se sabe se a Babilônia a que se refere vai ser uma nova Babilônia, ou vai ser Roma, ou vai ser Constantinopla, tá? Que é o quê? Aonde se prega a falsa religião. Tá? Eu não estou nominando nenhuma religião que a gente conhece agora. Eu estou falando que é a igreja corrompida. E a igreja corrompida está no meio de todos nós. Até da sua, que você acha que é super santa, deve ter gente lá da igreja corrompida. Então, o que acontece? Quando chegar o segundo anjo, ele vai derrubar a grande Babilônia, porque ele deu para beber às nações falsos ensinos, falsos ensinamentos. Então, o peso vai ser muito grande. Então, quando você vê certos líderes religiosos fazendo besteira com os seus fiéis, e você fala, ai, mas fica tranquila, Deus ama os fiéis, tá? Mas o responsável vai pagar, ele vai responder, porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor, ai daquele que perverter a palavra. Então, não se preocupe, porque Deus é justo, ele não precisa de defensor, e ele sabe, ele é poderoso, ele sabe a hora de levantar contra. Então, o segundo anjo vai destruir a Babilônia, vai fazer cair esse império da Babilônia, que exemplifica a igreja corrompida, ok? O terceiro anjo, os seguidores da Babilônia, vamos lá, segundo o terceiro anjo. Esse outro anjo, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado em fogo de enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento será pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 9 e 12. Então, vai cair a Babilônia e os seguidores, aqueles que se deixarem marcar, vão sofrer o mesmo castigo da besta e do falso profeta. Então, eu te pergunto, vai ter jeito? Não vai. Deus é amor, a sua misericórdia se renova a cada dia, mas tem uma data limite. Quando ele voltar, vai se levantar a ira, porque Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus é justo, de Deus não se zomba. Nossa, então você está atacando horror. Não estou, não, fica esperto. Fica esperto para você não estar aqui, porque aqui diz, a todo aquele que se deixar marcar, ele vai sofrer o mesmo castigo do dragão, da besta e do anticristo, tá? Então, o que é a marca da besta? Volta lá no estudo e dá uma olhada para ver se você consegue encaixar no mundo moderno, ok?
Quarto anjo. São 4 anjos que vão falar aqui no capítulo 14. Apocalipse 14, 13. Então viu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz os Espíritos, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, o quarto anjo é a reafirmação e ampliação das bênçãos aos fiéis. Então, aquele que foi perseguido, aquele que não negou a sua fé, aquele que foi até o final, ele vai receber o descanso das suas fadigas. Isso é o quarto anjo que fala antes de Jesus vir com a ceifa. Sabe o que é a ceifa? Colheita, tá? E agora se prepara, porque agora começa, vamos dizer, o período tenebroso do Apocalipse, aquele que as pessoas não leem porque tem medo. Gente, não seja covarde, não tenha medo de ler. Ora antes e vai ler para saber. E aí você vê como é que vai ser, você não vai estar aqui. Tá? Dá um jeito na sua vida de você não estar aqui nesse dia. Então, diz o seguinte, a ceifa, né? Está lá no capítulo 14, de 14 a 16, são 2 versículos, e que explica que Jesus vai vir para ceifar. Então, você vê que Jesus fala para os apóstolos lá, olha, os campos estão brancos, olha, porque a ceifa está pronta. Então, olha o que vai acontecer. Apocalipse 14, 16. De 14 a 16. Olhei, e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Jesus, beleza? Aquele Jesus que veio como cordeirinho, nenenzinho, cordeirinho, intercessor, tá? Morreu. Agora ele vem com toda a glória e poder, e poder. Então, veja lá. O outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, tendo a sua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Nós vemos isso lá nos evangelhos, Jesus falando isso, que os campos já estavam brancos, ok? Branco é por causa do algodão ou do trigo, não sei, quando tá branquinho é florzinha, tá? Então quer dizer que já tá pronto. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Sabe o que é a foice? Aquele embleminha, assim, o comunismo usa, né? Que é assim, que você passa para cortar. Então, o que acontece? Chegou o momento da ceifa, e agora vem o da vindima. Você sabe o que é vindima? Aquele negócio do lagar lá de pisar-uva. E agora o texto vem bem pesado, preparando para o capítulo 15 e 16, que vem dizer qual é o juízo de Deus na terra. Então, vamos lá. Capítulo 14, de 17 a 20. A vindima. Vindima é amassar a uva lá no lagarto, ok? Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada. O anjo falou para aquele que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra, lançou no grande lagar da cólera de Deus, lagar onde se pisa a uva. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Isso quer dizer a altura de sangue que corria. Tá? Então, você imagina, um cavalo, o freio na boca, era um mar de sangue escorrendo daqueles que não creram, aqueles que blasfemaram, aqueles que não aceitaram. Então, o que é o mais importante desse vídeo aqui? Deus não disse em nenhum lugar que vai amar todos e perdoar até o final. Tem um limite. Tem um limite. Ele é longânimo na sua tolerância. Longânimo é longo ânimo. Mas Deus é justo. E se ele diz, ele vai cumprir. Se no Apocalipse está dizendo que há pessoas que vão ser destruídas, é porque há pessoas que vão ser destruídas. O número vai ser grande ou pequeno? Aí eu não sei, aí depende de cada um. Mas se diz, a Bíblia em nenhum lugar não diz que todos serão salvos. Existe uma religião que afirma que Deus não vai jogar ninguém no inferno, porque se Deus é amor, o amor dele é incondicional, e que a partir do momento que ele soprou o fôlego na vida da pessoa, o Espírito de Deus está lá, então essa pessoa não pode ser condenada. Porém, eu vou acreditar na Bíblia, ou eu vou acreditar no livro
de um rapazinho, adolescente, que deitou embaixo de uma árvore, puxou um sono e teve uma visão aí e definiu toda uma religião que eu chamo de seita, tá? Então, o que acontece? O que a Bíblia diz na íntegra? Na íntegra, diz que o amor de Deus é longânimo, que o sacrifício de Jesus foi eficaz, porém tem data de validade, que depois do arrebatamento, depois do pessoal que se converter depois do arrebatamento, e aí você vai ver no estudo, no próximo estudo, no estudo 20, que aí a gente vai explicar exatamente o que vai acontecer com as taças e por que essas pessoas vão para o lagar e vão ser destruídas por Deus. Gente, aqui não está falando que é o inimigo que vai destruir, não, é o próprio Deus que vai pisar no lagar e o sangue dessas pessoas vai escorrer numa altura de até o freio do cavalo e extensão de 1.700 estádios. Mano do céu, é muito sangue escorrendo. Então vai ter muita gente que vai se perder e Deus vai se alegrar com isso? Não, por isso que ele mandou o filho dele e deu essa chance toda. Então nós temos que ter cuidado para não abusar da misericórdia, porque vai haver juízo. Você não vai ser poupado do juízo se você não aceitar Jesus como o único caminho. Ele é o único caminho, nós vamos ver isso lá no estudo 20, que é muito claro. Não existe, gente, sofrimento não salva ninguém. Sofrimento não leva a Deus. O que vai levar a Deus é só Jesus, é o único caminho. Porque nós vamos ver no próximo estudo que as pessoas vão sofrer e vão amaldiçoar. Então, vão remorder, vão estar sofrendo muito e vão, assim, continuar amaldiçoando. Então, eu te pergunto, aonde você quer estar? Eu não quero estar aqui. Então, se nós estamos pregando a palavra, gente, faz muito tempo que não se vê pregar sobre o Apocalipse na igreja, porque é um evangelho do confronto, é um evangelho de uma tomada de decisão, e não é confortável. O evangelho de hoje em dia é aquele evangelho que você vai ver lá das igrejas, que é assim, vem do jeito que tá tudo bem, Deus é amor, no final tudo dá certo. Só que isso não é verdade, se alguém falou isso para você, isso é uma falácia. Vai ter uma hora que você não vai ter mais tempo de ficar em cima do muro. Eu sempre digo para as minhas meninas do estudo, o muro não me cabe mais, não pode ficar em cima do muro para depois, eu vou usufruir do bom das duas coisas, quando chegar na hora H, eu puro, não vai ter jeito. Se você receber a marca, você vai ter o mesmo castigo que fala o lago de enxofre, tá falando aqui. Tá? Quer dizer que você vai ter o mesmo castigo que vai ter a besta, o anticristo e o dragão. Então, o que você está fazendo com a sua vida? Estamos na hora, Jesus está voltando, nós vemos um mundo agindo, o cenário está pronto para que Jesus volte. Você está preparado para que Jesus volte? Eu sempre falo que existe uma frase que pode ser uma boa notícia ou uma má notícia. Ele está vindo. Para você vai ser uma boa notícia ou vai ser uma má notícia? Tudo depende do posicionamento que você tiver hoje. Então, eu te digo novamente, pegue tudo que você já ouviu, tenha um relacionamento íntimo com Cristo, esteja pronto, porque ele está vindo e depois que ele vier e que as coisas acontecerem, aí não vai ter mais tempo. Eu não quero presenciar a ira de Deus, eu quero estar atrás, eu quero estar guardado no mar de cristal, eu quero estar lá vendo junto com o Santo dos Santos, vendo o que realmente Deus tem preparado para nós. Então, não vamos estar aqui na hora do juízo, e esse estudo agora é o juízo, é o 18 e o 19, nós vamos falar do juízo de Deus na terra, para aqueles que blasfemaram, aqueles que não se posicionaram, e eu espero, em nome de Jesus, que nem eu, nem você que esteja vendo, estejamos aqui para ver isso. Vamos estudar apenas por alegoria. Vamos pular esse capítulo e já vamos ver o próximo, o que tem preparado para nós. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma curtidinha e ativa o sininho para você receber os assuntos novos. Eu posto lá sempre os meus estudos, 2 estudos por semana eu posto, mas o do Apocalipse, como é muito mais complexo, eu não estou postando todo dia, tá? Eu fiz um propósito que eu ia fazer e está fazendo 1 ano. Exatamente 1 ano que eu fiz o jejum de Daniel e eu coloquei esse propósito de preparar o estudo do Apocalipse e eu quero ver se levei o ano inteiro e eu quero ver se eu termino agora esse ano. Então, ativa o sininho para você receber quando tiver e vai estudando. E comenta, de repente você olha e fala, não, eu tive uma outra visão, eu não concordo com isso, comente, vamos estudar junto, porque de repente eu estou errado, tá bom? Mas que uma coisa eu estou certa, Jesus veio na cruz para me salvar, eu tenho a marca do Cordeiro,
Ele me lavou pelo sangue, então eu vou estar no céu. Eu não vou passar pelo juízo de Deus, espero que você também não. Um beijo grandíssimo para você, nos vemos no próximo vídeo.